conciliação sempre é a solução para acabar com toda a confusão. 1 Samuel 25:33, a gente vai ver a sabedoria de Abigail, que segurou o furor varonil. A gente vai ver que Nabal e Davi se estranharam e a coisa complicou e ia haver uma mortandade total. De repente vem Abigail com palavras sábias, conversa com Davi, sabe pedir desculpas, volta atrás na atitude impensada de Nabal e dá fim àquela briga e confusão fatal. Antes de esquentar a cabeça e fazer qualquer bobagem, preste atenção, sempre procure a conciliação. Oiê, eu quero te convidar para participar da nossa celebração. E para isso, nada melhor do que celebrarmos juntos e em união. Você pode estar aqui celebrando conosco presencialmente ou então se inscrevendo para acompanhar as nossas celebrações online. Este é o dia
Olá, tudo bem? Eu me chamo Alex Machado, sou membro da IBNU, líder do projeto Baituna, um dos projetos do reino da IBNU, e minha palavra de gratidão é porque esse projeto está se tornando realidade. E nós, cristãos, precisamos ser a resposta para esses refugiados que chegam. E nós queremos, através do Baituna, alcançar os árabes que compõem os 22 países da Liga Árabe. E graças a Deus nós já conseguimos o contador, temos 3 advogados caminhando com a gente, temos já 11 coordenadores de área, que são coordenadores de projetos internos. Nós temos equipe com médico, psicólogo, nós vamos ter pessoas trabalhando na área de formação, capacitação, empregabilidade, vai ter um cuidado especial com as mulheres, com as crianças, e eu tenho que agradecer. O que eu peço a Deus é que a gente consiga alugar a nossa casa, onde teremos o nosso projeto, que mais voluntários se candidatem para poder participar juntamente conosco. Olha, Deus abençoe. Obrigado. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar.
Querida IBNU, que alegria estar aqui com vocês nesse momento de celebração e de intercessão. Aqui ao fundo vocês estão vendo um quadrinho que as mulheres da igreja fizeram para mim com tanto carinho antes de eu vir para a Itália. E onde eu vou eu levo comigo, porque é uma lembrança e acima de tudo ali tem um versículo que fala muito ao meu coração. E nesse momento de intercessão eu queria lembrar da gratidão a Deus, para que a gente pudesse agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida, pela saúde, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, pela nossa família, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E também a palavra de Deus nos dá a liberdade de pedirmos. A palavra diz que nossas petições devem ser conhecidas. Então, quero que cada um agora possa trazer ao trono da graça a sua petição. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua família ou de outra pessoa que você sabe? Coloca diante do Senhor. E eu quero colocar aqui para vocês também a minha petição. No dia 6 de julho tem uma resposta muito importante para a minha vida e para o Assir, que é a minha renovação do meu permesso de soggiorno aqui na Itália, a minha renovação de permissão de moradia. Como muitos sabem, nós precisamos voltar na pandemia e agora estamos retornando. E essa permissão é importantíssima. Conto com a oração de vocês. Também quero pedir que vocês estejam orando pela minha família, orando pelo pai do Assir, pela saúde dele, orando pela vinda do Assir, que ele vai estar comigo a partir do dia 28 de julho. Estou muito contente, ele vem estar aqui e com certeza vamos passar um tempo muito especial juntos. Sinto muitas saudades da IBNU, sinto muitas saudades de todo o ministério, uma igreja que me acolheu com tanta alegria, onde eu pude servir. Então vamos orar ao Senhor agora. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela a maneira que o Senhor tem olhado para cada um de nós. Nesse momento quero colocar as petições de cada um dos meus irmãos, pedir por a parte de missões da igreja, onde tem feito tantas coisas, pelos ministérios, pela liderança, Senhor Deus. Também quero pedir em especial pelas crianças que precisam tanto do teu amor, precisam tanto do teu carinho, Senhor. Quero colocar também no altar do Senhor a vida dos jovens e adolescentes, Senhor, que têm sido bombardeados nos dias de hoje. Quero, Senhor, agradecer de todo o coração por esse momento. Agradecer porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh,
Seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, nesse momento tão especial que temos aqui de ler, aprender, buscar conhecimento nessa fonte inesgotável de informação que o Senhor preparou para nós ao longo de tantos anos, né? E nós estamos vivendo um momento no Brasil que inspira cuidados, não é? Que inspira dedicação de todos aqueles que querem viver uma vida mais próximo daquele ideal que o próprio texto nos aponta, né? Nós temos muitas referências bíblicas de homens e mulheres que dedicaram a sua vida a abençoar a vida dos outros, e em especial nós temos toda a história, a narrativa a respeito da vida de Jesus, e essa vida que nos inspira a sermos mais parecidos com aquilo que o próprio Deus colocou como ideal para a humanidade, que é representado ali no seu Filho. É claro, nós temos um presente que esse Filho nos traz, que é a salvação através do seu sacrifício por nós. Mas hoje nós vivemos um momento, por que inspira cuidados? Porque nós temos uma disputa de narrativas, de pensamentos, de ideologias que tem partido, que tem rompido a nossa sociedade, tem rompido até as famílias, não é? Que é a questão da polarização. E no nosso tema hoje, da nossa conversa aqui, nós queremos tratar justamente sobre isso, dizendo: chega de polarização, é hora da reconciliação, baseado no texto lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Então,
Eu convido você a acompanhar comigo a leitura para nós podermos entrar no que esse texto nos apresenta e também pensarmos como podemos e como devemos agir nessa situação e nesse mundo que nós estamos enfrentando, vivendo e tudo que temos enfrentado até aqui. Leia comigo o que está escrito lá na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O texto diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Esse é um texto muito emblemático da trajetória ministerial do apóstolo Paulo. Como nós vamos perceber na história que é narrada no livro de Atos, o apóstolo Paulo ele entra ali na narrativa do livro de Atos num momento muito marcante na vida da igreja, que é o apedrejamento de Estevão, que era um dos seguidores de Jesus que estava trabalhando na igreja em Jerusalém. E aí ele diz no capítulo 8, início do capítulo 8, que o apóstolo Paulo assistia e consentia com aqueles que estavam executando o discípulo Estevão, que ele na verdade era um dos diáconos daquela igreja, e diz que o apóstolo Paulo estava ali acompanhando o apedrejamento dele. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo entra de vez na história, na narrativa apresentada no livro de Atos, no seu momento de conversão. Quando ele vai ver uma luz muito forte no caminho a Damasco e ele cai no chão, cai por terra e uma voz fala dos céus com ele perguntando por que ele estava perseguindo. E quando Paulo pergunta quem está perguntando isso, ele diz, eu sou o Senhor a quem você persegue. É quando Jesus Cristo se apresenta para Paulo e Paulo vai ter a sua vida transformada para se tornar um arauto de Deus, um embaixador de Deus, um defensor aí da causa do Evangelho. Mas é interessante a gente perceber que na continuidade do livro de Atos, em vários momentos a gente vai ver a história de Paulo passando por várias cidades. Ele vai fazer 3 viagens missionárias, não é, que são bastante detalhadas, inclusive, no livro de Atos, e em cada uma dessas viagens ele vai ter experiências com cidades diferentes, com pessoas diferentes. Na segunda,
segunda e na terceira viagem, ele acaba revisitando algumas dessas cidades, passando mais tempo em um lugar ou em outro. Por exemplo, na primeira viagem, o apóstolo Paulo passa ali pela região da Galácia, e aí, de acordo com os estudiosos, é muito provável que foi no final dessa viagem, quando ele estava voltando para se encontrar com os irmãos em Jerusalém, o que vai estar ali por volta do capítulo 15 do livro de Atos, que ele escreve a carta aos Gálatas, que é a primeira carta que é considerada o primeiro escrito do apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem, o texto de Atos capítulo 18 e 19 vai narrar que o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio pregando na cidade de Corinto, que fica lá do outro lado da região ali do mar Mediterrâneo, próximo ao mar Egeu. E quando Paulo esteve em Corinto, a maioria dos estudiosos entende que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja em Tessalônica, as famosas cartas aos Tessalonicenses. E ele escreve de uma forma que, de acordo com o que o texto de Atos vai nos explicar, é como se ele tivesse deixado um emissário lá, e provavelmente foi Timóteo quem ficou um período lá, inclusive Atos vai mencionar isso, e ele pode estar escrevendo para essa igreja, inclusive referendando Timóteo como líder que ele deixou no local, né? Porque Timóteo aparentemente era uma pessoa muito jovem. E isso vai acontecer por volta do meado da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, 51, que é o período em que o apóstolo Paulo passou ali naquela cidade em Corinto. E aí nós temos uma terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa terceira viagem, nos é informado que o apóstolo Paulo ele passa um bom tempo, cerca de 2 anos, na cidade de Éfeso. E em Éfeso ele recebe alguns irmãos provenientes da igreja que ele havia fundado na sua segunda viagem, nesse período de 1 ano e meio, da cidade de Corinto. E isso é muito interessante, porque a gente vai entender, lendo o livro de Atos, que esse período que o apóstolo Paulo esteve ali na cidade de Éfeso foi um período de alguns escritos dele, né? A gente sabe, por exemplo, que estudando as cartas de Corinto, as 2 cartas, 1ª e 2ª aos Coríntios, a gente consegue identificar pelo menos uma carta a mais que se perdeu. Porque na primeira carta aos Coríntios existe uma frase quando o apóstolo Paulo diz, como eu já lhes escrevi anteriormente. Então, se o apóstolo Paulo está referenciando uma escritura, um escrito anterior, nós não temos essa cópia, não foi encontrada a cópia desse escrito anterior, e apenas temos o que é considerado hoje 1ª aos Coríntios e 2ª aos Coríntios, não é? E é possível, alguns estudiosos falam, que ainda tenha uma carta entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, sendo um total de 4 cartas à igreja em Corinto. Mas 2 delas são as que nós temos hoje no texto bíblico, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. E por que isso é interessante? Porque quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele já está lá por volta do ano 55, 56. Nós tínhamos a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses do ano 50 e 51. 5 anos depois ele está em Éfeso, e nesse período em que ele passa em Éfeso, provavelmente é o período em que ele escreve as 2 cartas aos Coríntios, e isso já se avançou muito, não apenas no seu conhecimento teológico, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o Senhor Jesus, mas também ele tem muito mais experiência da vivência das igrejas que estavam sendo fundadas e dos problemas que essas igrejas estavam enfrentando. E vou falar uma coisa para vocês. Talvez você fique pensando assim, eu sonho em viver o período dos apóstolos, eu sonho em voltar ao período lá em que os apóstolos estavam fundando as igrejas, que as igrejas elas eram espirituais, as igrejas elas eram amorosas, elas tinham vivência completa desse amor pleno de Cristo Jesus, e não havia os problemas que nós enfrentamos hoje nas nossas igrejas. Eu, inclusive, me afastei da igreja porque eu não aguento tantos problemas, tantas discussões, tantas diferenças de opinião, tanta polarização. Será? Será que as igrejas eram assim tão boas e tão perfeitas aos nossos olhos? Será que a gente consegue extrair isso lendo as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo? Veja só comigo que interessante, um pequeno resumo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas veja um pequeno resumo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, só para vocês verem as dificuldades e lutas que o apóstolo Paulo estava enfrentando com aquela igreja. Olha que interessante. A igreja em Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem 16 capítulos.
E em cada capítulo a gente consegue pensar aqui algum assunto de dificuldade que a igreja estava enfrentando. Querem ver? Olha só. No primeiro capítulo ele já apresenta que havia divisões e facções dentro da igreja, uma polarização claramente escancarada aí, né? Vaidade e orgulho entre os coríntios. Também tinha focos em sabedorias mundanas, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo tinha apresentado como sendo o evangelho de Cristo Jesus estava sendo substituído pelas filosofias gregas comuns da época. No capítulo 2 havia uma dependência dessa sabedoria humana em vez da sabedoria do Espírito. Também se falava de falta de discernimento espiritual e compreensão. Capítulo 3, imaturidade e inveja entre os coríntios. Apego excessivo a líderes humanos. Há uma discussão dizendo que eu sou mais importante do que vocês porque eu sigo o apóstolo Paulo. O outro dizia, não, mas eu sigo o Cefas, que é o apóstolo Pedro. Outros falavam, não, nós seguimos Apolo. E ainda tinha aquela facção que dizia, eu sou de Jesus Cristo. Ou seja, nenhum desses líderes humanos aí vale nada. O que importa é seguir a Jesus. Então imaginem a divisão que estava acontecendo dentro da igreja. No capítulo 4, há um mal entendido sobre o papel dos apóstolos e da sua autoridade. Falta de humildade e orgulho entre os coríntios. No capítulo 5, aceitação de imoralidade sexual dentro da igreja. Falha em disciplinar e abordar o pecado. Olhem bem, será que isso só acontecia nos nossos tempos? Não, a gente está vendo isso desde os tempos bíblicos. Capítulo 6, processos judiciais entre os crentes. Uma reclamação que o apóstolo Paulo faz. Será que não há sábios e anciãos aí no meio de vocês que possam julgar as suas causas? No capítulo 6 ainda tem a questão da imoralidade sexual e do mau uso do próprio corpo como sendo o templo do Espírito Santo. Capítulo 7, confusão em questões relacionadas ao casamento, ao celibato e ao divórcio, que era um problema já naquela época. Falta de compreensão do valor do celibato, que ele vai dar uma explicação no capítulo 7. Capítulo 8, questão da comida sacrificada aos ídolos e o seu impacto na consciência dos cristãos ali daquela época. Divisões e conflitos em relação ao consumo de carne sacrificada a ídolos. No capítulo 9, dúvidas e perguntas sobre o apostolado de Paulo e o seu direito de receber apoio. Necessidade de autodisciplina e disposição para sacrificar direitos pessoais. Capítulo 10, participação em cerimônias religiosas pagãs e o perigo da idolatria. Descontentamento e murmuração dos coríntios, ou seja, eu estou dando para vocês um banquete de reclamações aqui que estavam acontecendo na igreja em Corinto. No capítulo 11, desordem e impropriedade durante a celebração da ceia do Senhor, esse memorial tão marcante na vida da igreja. Questões relacionadas aos papéis de gênero e comportamento durante o culto, que era um problema muito sério naquela sociedade. Capítulo 12 fala de maus entendidos e abusos em relação aos dons espirituais, ou seja, até aqueles que achavam que eram mais espirituais que os outros também arrumavam confusão, falta de unidade e harmonia dentro do corpo de Cristo. No capítulo 13, a sua ode ao amor, aquele famoso texto, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, sem amor isso não seria de valor algum. Não é? Então, a ausência de amor e o seu papel no exercício dos dons espirituais. Negligência da importância do amor em favor dos dons temporários. Ou seja, a gente às vezes se apega mais a um dom temporário e esquece de exercer o dom do amor uns pelos outros. Capítulo 14 vai falar sobre a desordem e a confusão no exercício dos dons espirituais durante o culto. A importância da edificação e compreensão para a congregação. Ele vai enfatizar muito isso, que a profecia ela tem um valor mais excelente do que, por exemplo, o dom de manifestação de dons de línguas, porque a profecia edifica a igreja. Então, tudo que for para a edificação de igreja deve ter proeminência. Capítulo 15 vai falar sobre negação ou confusão em relação à ressurreição de Cristo. Havia uma discussão se realmente Cristo havia ressurgido ou não, e essa discussão é apresentada no capítulo 15. Questões sobre a natureza do corpo ressurreto, como é que vai ser essa ressurreição, também foram apresentados ali no capítulo 15. E no capítulo 16, para finalizar, né, parece que é um capítulo, vamos encerrar aqui, eu quero agradecer todo mundo que está me ouvindo, mas na verdade ainda tem questões relacionadas ao valor que Paulo estava levantando para abençoar a igreja em Jerusalém, que estava passando por dificuldades por conta da perseguição, e também a importância de honrar e de apoiar líderes espirituais. Então você vê que talvez você não tivesse essa compreensão, você já pode ver que a igreja em Corinto, sim,
enfrentava problemas. A igreja em Corinto tinha muitos assuntos, muitos temas que polarizavam a sua audiência, polarizavam ali as pessoas que estavam frequentando. E isso nada difere dos nossos dias. Nós temos hoje na igreja pessoas que têm posições políticas diferentes, posições sociais diferentes, pensam de forma diferente, por exemplo, na questão da função e da missão da igreja, mas nós precisamos voltar o nosso olhar para o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. E é interessante a gente perceber que quando a gente vai para esse texto que nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo está ali concluindo um raciocínio. E a conclusão desse raciocínio, ela vai nos mostrar que esse ministério que nos foi dado, de sermos aqui arautos, de sermos embaixadores de Cristo, enquanto aqui estamos, é esse ministério que o próprio Deus, ele inicia ao querer reconciliar o homem consigo, reconciliar a criação consigo mesmo. Então ele cria esse ministério de forma que as pessoas possam, nesse momento, se achegar novamente a Deus, porque o pecado causou essa separação do ser humano com o próprio Deus. E esse pecado não atingiu apenas o povo de Israel ou aquelas nações que são mencionadas ali no texto bíblico, mas, na verdade, atinge a toda a humanidade. Mas, como eu falei, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está encerrando uma linha de raciocínio que inicia lá no capítulo 3. E eu queria ler um pedaço aqui do capítulo 3, só para vocês entenderem de onde que parte esse pensamento do apóstolo Paulo. Diz o seguinte ali no capítulo 3, do verso 13 em diante. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo ele faz essa referência aqui, essa menção desse ministério, né? Ele trata de dois ministérios aqui. Então ele vai falar, por exemplo, do ministério que foi dado a Moisés, que era o ministério de apresentar para o povo de Israel as recomendações, as exigências desse Senhor que os estava resgatando do Egito. Mas o apóstolo Paulo ele faz um paralelo aqui, ele demonstra, olha só, esse ministério que apareceu lá em Moisés, ele é um ministério que era para a morte. E como você vê, essa glória que é apresentada, o texto bíblico diz lá no livro, no Pentateuco, no livro de Êxodo, que quando Moisés descia do monte que havia falado ali com Deus face a face, o seu rosto resplandecia, porque ele estava diante da glória de Deus. E aí as pessoas ficavam admiradas com isso, então ele colocava um véu na sua face para que as pessoas não ficassem achando que Moisés era alguém que deveria ser adorado, que ele tinha se tornado um Deus naquela mentalidade ainda cativa ao período em que eles passaram lá no Egito. E aí o texto bíblico diz que Moisés cobria a sua face para poder não assustar ou não impressionar as pessoas com esse reflexo da glória de Deus que estava refletindo ali nele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, mas aquele reflexo da glória que Moisés estava exibindo, ele desvanecia, ele diminuía. E agora o ministério que foi dado a nós é um ministério que a glória vai só aumentando, porque é o ministério da glória de Cristo Jesus. Então, há um grande paralelo aqui entre o ministério que o apóstolo Paulo exercia e em contraste com o ministério que foi dado a Moisés, que era ensinar ao povo a antiga aliança, como é mencionado aqui no texto. Mas essa antiga aliança, que é a lei de Deus para o povo, ela simplesmente servia para mostrar como o povo estava fora dos planos de Deus. E isso é muito importante, porque
À medida que nós percebemos que não há nenhuma ação humana que é capaz de nos aproximar de Deus, mas é o próprio Deus quem decide se aproximar de nós, nós precisamos começar a prestar atenção o que esse Deus quer de nós. O que esse Deus espera que nós façamos, uma vez que nós estamos agora nessa nova perspectiva, nessa nova aliança. E é interessante que ele ainda vai fazer um paralelo dizendo assim, Moisés, ele recebeu as letras encravadas em pedra. Só que agora nós que pertencemos a esse ministério da reconciliação temos as letras gravadas no nosso próprio coração, em carne, é o que o texto vai dizer. E é interessante ele falar sobre esse véu do rosto de Moisés e o véu que cobre os corações daqueles que ainda estão ligados e ouvindo a antiga aliança. E ele vai dizer que somente com o entendimento da missão e da função do nosso Senhor Jesus Cristo é que as pessoas vão ter esse véu removido do seu coração. E essa conversão, como ele menciona aqui no verso 16 do capítulo 3, ele diz, quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. E você agora começa a perceber, a experimentar a glória do Senhor cada vez maior através da sua própria vida. E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que essa nova visão, essa nova interpretação, entendimento desse ministério que agora foi passado para aqueles que seguem ao Senhor Jesus, aqueles que são chamados a igreja do Senhor. Esse ministério, ele tem justamente essa missão de apresentar a nova aliança em Cristo Jesus, para que as pessoas tenham o seu véu, o véu que cobre os seus corações retirado. E aí o que nós vamos ver lá no capítulo 5 que nós estávamos vendo, né? Ou seja, ele inicia o texto que nós lemos ali no verso 11 dizendo, uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, nós procuramos persuadir os homens. E é interessante porque o temor do Senhor, ele significa justamente esse respeito e essa reverência por Deus. A partir do momento em que eu entendo qual é a minha posição, qual é a minha situação diante de Deus, e eu percebo que aquilo que a lei falava, ele não tinha o poder de me purificar, de me tornar puro diante do próprio Deus, a gente vai entender que eu preciso caminhar na direção de obedecer os mandamentos de Deus. Mas esses mandamentos não são a lei, são aquilo que o próprio Senhor Jesus explicou para a gente enquanto esteve aqui. E a gente começa, ou seja, a gente parte do pressuposto de que Deus, com seu amor e com a sua graça e com tudo aquilo que ele apresenta para nós no texto bíblico, ele vai, no final das contas, relevar toda a nossa ignorância, toda a nossa teimosia, a dificuldade em seguir, em caminhar nos próprios passos que ele determinou para nós. Mas, na verdade, se a gente ler o versículo que está no anterior, o versículo 10 do capítulo 5 vai dizer assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, esse julgamento que irá ocorrer para todas as pessoas aponta para a necessidade que nós temos de nos posicionar e de nos policiar a andarmos de acordo com o que o Senhor tem para nós. E esse temor, ele também nos motiva a ajudar os outros a se reconciliarem com Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, né? O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto diante da consciência de vocês. Nós não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Ou seja, a partir do momento em que eu entendo que vai haver um julgamento para todas as pessoas e todas as ações, e eu tenho esse temor, sabendo que esse justo juiz não vai julgar apenas, pode dizer assim, parcialmente. Ou seja, ele não vai escolher aqueles que ele vai salvar e vai dizer, esse aqui, tudo bem, o pecadinho desse aqui eu vou passar pano. Não,
todas as ações, os erros, todos os acertos também, eles serão colocados diante do grande e do justo juiz, e todas as pessoas vão passar a sua vida, ou seja, vai ter aquele flashback, né? Você vai ver o seu filme sendo revelado diante dos seus olhos para Deus apontar aquilo que você fez de bom e de ruim. E aí, quando nós pensamos nisso, nós não podemos olhar apenas para a nossa vida. Nós não podemos olhar apenas para aquilo que nós somos. Ou seja, será que eu estou vivendo uma vida que segue os caminhos do Senhor? Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Será que eu estou vivendo uma vida que reflete a mensagem de Cristo Jesus que Ele deixou aqui na terra para ser sal e luz do mundo? E aí, a partir do momento em que eu penso isso, eu tenho que pensar, como será que as pessoas estão vivendo a vida delas? E vamos fazer uma ressalva muito importante aqui. Não se trata de se tornar um enxerido, de você começar a fuçar e charfundar a vida das pessoas ao seu redor. Pelo contrário, é de você apresentar a essas pessoas o impacto que o amor de Deus causou na sua vida. Para que essas pessoas, vendo o seu exemplo, conhecendo você, possam dizer, ele tem alguma coisa de diferente. Ele tem alguma coisa que eu posso imitar. Ele tem alguma coisa que realmente me impulsiona a ser melhor do que eu sou. E isso não vem de nós, vem justamente dessa reconciliação que nós recebemos através de Cristo Jesus. Ou seja, ainda que às vezes as pessoas possam duvidar ou ter objeções, nós devemos abordá-las com compreensão e com compaixão. Diz assim, se nós enlouquecemos, é por Deus. Ou seja, se para o mundo, se para as pessoas que estão lá fora, que não têm um relacionamento com Deus e que olham as coisas que as pessoas que seguem ao Senhor Jesus estão fazendo, se lançando em missão suicida para poder salvar outras pessoas, indo para outros países, abandonando riqueza, fama e poder para transformar a situação daqueles lugares, doando dos seus próprios recursos para melhorar a vida de pequenas crianças e de pessoas adultas também que têm passado por dificuldade. Aquilo que a sociedade vai olhar e falar, mas esse cara é louco, ele está perdendo dinheiro, ele não está pensando no futuro, ele não está pensando na sua família, o que ele está fazendo? Ou seja, se nós enlouquecemos para a sociedade, é por amor a Deus que nós enlouquecemos. Agora, quando nós vamos tratar com as pessoas, nós não vamos parecer loucos, descabelados, com roupa rasgada. Nós vamos apresentar a consciência plena e pura do Espírito Santo através de nós, que é um juízo mais excelente do que esse juízo que está aí fora. Ou seja, eu lembro muito daquela passagem quando Jesus é colocado em xeque pelos líderes religiosos de Jerusalém com uma mulher que foi pega em adultério. Jesus não passa a mão na cabeça da mulher dizendo assim, ela é boazinha, coitada, ela só caiu, teve um problema. Aqueles líderes queriam apedrejar a mulher porque foi pega em adultério. E Jesus responde para eles, olha, se vocês também tiverem sem nenhum erro, vocês podem atirar as pedras. Ou seja, ela não pecou? Então executem ela, mas executem ela de uma forma justa. Ou seja, se vocês não têm nada para se arrepender, joguem a pedra. Se vocês estão justos diante do Senhor, joguem a pedra. E todos eles sabiam que não estavam. E aí Jesus vira para aquela mulher e falou, olha, você teve uma oportunidade de recuperação. Vá, siga a sua vida e não volte a pecar. Ou seja, esse juízo mais excelente é para abençoar e transformar a situação das pessoas que estão ao nosso redor. E aí o texto vai continuar, né? Pois diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, essa demonstração de amor de Jesus por nós, ela é inigualável. Tem um outro texto que vai dizer que talvez você possa até morrer por um amigo, por um parente você pode morrer. Mas Cristo demonstrou seu amor por nós quando Ele morreu por nós, quando nós ainda estávamos enfiados, afundados no pecado. E essa declaração de amor de Deus por nós através de Cristo Jesus precisa impactar a nossa vida. Precisa transformar a nossa visão. Porque como o texto diz aqui,
ele morreu por todos, mas ele não morreu por todos à toa, porque ele estava lá no final de semana, não tinha o que fazer, e falou, vou ali morrer pelo pessoal. Não, ele morreu para nos dar a oportunidade de nos reconectarmos com Deus. E não apenas isso, mas para que a partir do momento em que nós também morremos com ele, ou seja, a partir do momento em que esse sacrifício vivo mencionado em Romanos capítulo 12, não é? O sacrifício da nossa consciência, da nossa humanidade, dos desejos mais pecaminosos que nós temos, quando nós sacrificamos isso com Cristo Jesus, nós agora precisamos passar a viver não para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. E o texto continua dizendo que esse amor, ele deve nos inspirar e nos motivar a ajudar os outros a espalhar essa mensagem de reconciliação, porque é através desse amor, dessa demonstração de amor de Deus, que nós precisamos chegar aos outros e mostrar para eles, vocês também receberam amor. E aí no verso 16 ele continua dizendo, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ou seja, ainda que nas nossas relações sociais a gente considere apenas a outra pessoa apenas como uma outra pessoa, nós temos que considerar agora os outros como alvo da misericórdia e da graça de Deus. Nós temos que considerar os outros como amados de Deus. E nós temos que lutar e investir o nosso tempo e a nossa vida em apresentar esse amor de uma forma clara, de uma forma plena para essas pessoas que estão perecendo, que estão caminhando da forma como elas têm caminhado, que estão agindo da forma como elas têm agido. E o texto vai continuar dizendo, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, ou seja, Cristo ele foi um homem muito bom, sem pecado, mas essa glória que se apresentou em Cristo Jesus, através da ressurreição dele, que o próprio Pai realizou na sua vida, o ministério que ele realizou através de Cristo Jesus, nós não podemos mais considerar Cristo apenas como humano. E aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa que talvez para ele seja muito pessoal, isso é uma interpretação até minha, mas assim, imagine que o apóstolo Paulo perseguiu Jesus e perseguia aquelas pessoas que estavam defendendo o que esse rabino da Galileia falava. Então, com certeza, o apóstolo Paulo aqui está colocando algo que está latente no seu coração. Falou, olha, eu perseguia um homem, eu não tinha ideia de quem era aquele que eu estava perseguindo. E talvez muitas pessoas na nossa sociedade estejam na mesma situação. Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos transformados em novas pessoas através de Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando nós falamos de coisas novas, nós estamos falando de novo sentido, nova atitude, nova vida, novos objetivos para serem executados aqui. Os objetivos que nós temos para a nossa vida, que nós traçamos lá na nossa infância, adolescência, juventude, eles precisam agora ser realinhados a essa nova realidade. Em Cristo, nós somos chamados para sermos novas pessoas, novas criaturas. E essa mudança, ela nos dá a capacidade de viver e compartilhar a mensagem da reconciliação. A partir do momento que eu entendo que eu agora não posso considerar os outros e nem a mim mesmo de uma forma apenas mundana, eu preciso entender que eu tenho uma conexão perene, eterna com o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Eu agora preciso viver para espalhar essa mensagem. E aí o texto bíblico vai nos dizer na sequência que tudo isso, toda essa transformação, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós podemos experimentar um novo começo e ajudar os outros a fazer o mesmo. A partir do momento em que Deus realiza isso, não somos nós que conseguimos subir uma corda muito grande, uma escada muito grande e chegamos a Deus, batemos lá na porta do céu e falou, Deus, me aceita aqui, por favor. É Deus quem se reconcilia conosco.
É Deus quem realiza todo o movimento em direção ao homem para que nós tenhamos a oportunidade de termos comunhão com Ele. E isso nos abre a oportunidade de sermos coparticipantes com Deus e com Cristo na expansão do seu reino, através do Espírito que passa a habitar em nós. Então, esse ministério que foi inaugurado ali com Cristo Jesus, de reconciliar consigo mesmo toda a criação, toda a humanidade, ele abre essa oportunidade, agora está nas mãos da igreja. A igreja é essa ferramenta de espalhar a boa mensagem de Deus ao mundo, de espalhar a informação, a notícia, o evangelos, como diz a palavra grega, o evangelho, ev é bom e angelos é mensagem, a boa mensagem, a boa nova de que Cristo morreu por todos e nós precisamos mudar a nossa atitude diante dessa nova realidade. O pecado, ele criou essa separação entre nós e Deus. Mas através de Cristo Jesus, nós temos uma ponte que nós agora podemos atravessar para voltar a ter comunhão com Deus. Verso 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você já pensou o quão maravilhoso isso é? Você já parou para imaginar que a sua vida, com tudo aquilo que você já planejou fazer, com todas as atividades que você planejou realizar, com os objetivos que você queria alcançar, as vitórias, a vitória financeira, a vitória acadêmica, você ter uma família, tudo isso estava fadado ao fracasso e à destruição? Porque depois que você morresse, você não ia aproveitar mais nada disso, as ligações, as conexões que você fez aqui, tudo acabaria. E aí, através de Cristo Jesus, você tem uma nova oportunidade de não perpetuar esses laços que você criou aqui, mas de perpetuar laços celestes, de levar pessoas a habitarem na presença do Senhor, pessoas a terem relacionamento com Ele, pessoas a serem reconectadas, reconciliadas, acabando essa polarização que o pecado trouxe entre nós e Deus. E aí, no final do capítulo 5, vai dar a nossa missão e a nossa mensagem para ser levada ao mundo. Porque o que ele diz? Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aqui é muito interessante essa analogia e essa visão que ele apresenta. Corinto era uma cidade portuária. Passava muita gente por ali. Ali havia um procônsul, o procônsul de toda a Acaia, que era Gaio, que era procônsul da Acaia, que era o período em que o apóstolo Paulo esteve lá na cidade de Corinto, por volta do ano 50 a 51. A importância da cidade era muito conhecida. E muitos embaixadores passavam por ali, embaixadores com delegações. Inclusive existe uma história a respeito de uma embaixada de judeus de Alexandria indo falar com o imperador Calígula, e eles passam pela cidade de Corinto, não é? Então, Paulo utiliza essa imagem da embaixada, do embaixador. Vocês não são embaixadores de um reino mundano. Vocês não são embaixadores de um reino terrestre, um reino lá do leste da Europa, do oeste da Europa, da América do Sul, da Ásia. Vocês são embaixadores dos céus. E como embaixadores dos céus, vocês têm a responsabilidade de serem os representantes daquela nova estrutura, daquela nova política, daquela nova forma de pensar. E o que é mais interessante é que ele não descarta de forma alguma a posição de juiz, de líder máximo de toda a criação que Deus tem, porque ele diz, olha só, que esse Deus todo-poderoso, esse grande rei de toda a história, de toda a humanidade, de todo o universo, ele decidiu transformar, ou seja, tornar pecado aquele que não tinha pecado,
que é o próprio Senhor Jesus, ou seja, através do sacrifício de um inocente, ele carregou em cima dele toda a culpa de toda a humanidade, para que através desse sacrifício nós nos tornássemos os arautos da justiça de Deus. E o que está querendo dizer esse texto aqui? Que nós temos a oportunidade de apresentar essa mensagem de reconciliação a todas as pessoas, mas as pessoas vão ser julgadas de acordo com a resposta que elas dão a essa mensagem. Ou seja, Deus nos convida a nos reconciliarmos com Ele através de Jesus. Nós colocamos a reconciliação em prática em nossa vida diária. Eu passo a viver agora de acordo com esses novos valores desse reino de quem eu me tornei embaixador, de quem eu me tornei um arauto. Isso começa admitindo os nossos erros e depositando a nossa fé nesse Senhor e Salvador Cristo Jesus. É assim que nós iniciamos a nossa caminhada no reino. Através do sacrifício de Jesus, através dessa demonstração enorme de amor, esse amor invade a nossa vida. E nós podemos agora experimentar o poder transformador do amor e do perdão que Deus nos dá. E através desse novo papel que nós assumimos, que nós abraçamos, de sermos embaixadores da reconciliação, nós passamos agora a ser representantes vivos de Cristo Jesus aqui na terra. E aí nós não podemos esquecer as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, as pessoas que nós encontramos no trabalho, no ônibus, no trem, no avião, essas pessoas vão precisar também responder diante da justiça do nosso justo Deus. E aí o texto encerra ali já no capítulo 6 com uma exortação. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja, como a gente mencionou no início, que tinha várias dificuldades, tinha vários problemas acontecendo. Mas era uma igreja que também tinha pessoas que estavam dispostas a se sacrificar, a abandonar os seus desejos pessoais para servir a Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele faz essa exortação para toda a igreja e diz o seguinte: como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Ou seja, não pensem que é apenas o fato de vocês terem sido salvos e terem sido resgatados, que isso já está suficiente. Agora eu vou viver a minha vida, estou salvo mesmo, está tudo ok. Não, vocês têm agora uma responsabilidade de espalharem, de exercerem esse ministério da reconciliação, para encerrar com essa polarização, para acabar com a polarização. Exerçam o ministério da reconciliação. E aí diz o verso 2, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O apóstolo Paulo exorta os coríntios a não receberem essa graça de Deus em vão. Enfatiza a urgência da reconciliação, encorajando-os a responderem à graça de Deus agora. A reconciliação, ela não deve ser adiada ou tratada levianamente. Você tem uma oportunidade única. Vai haver muitas pessoas que vão circular e vão passar pelo seu caminho, que somente você vai ter acesso. Isso não significa que agora você precisa se tornar um pregador itinerante e todo lugar que você passar, você precisa pregar e falar sobre Jesus. Mas você precisa estar atento às oportunidades. Você precisa saber quando e como apresentar essa credencial de embaixador do reino de Deus aqui na terra. Você precisa viver de tal forma que a luz de Cristo que transformou a sua vida, que esse amor que impactou você, também impacte as pessoas ao seu redor. Que as pessoas olhem para você e falem, ele tem alguma coisa diferente, ela tem alguma coisa diferente. Ele não se desespera nas crises, ele tem o coração solidificado, enraizado em alguma coisa que eu não tenho acesso e eu preciso descobrir o que é. Você já pensou nisso? Você já pensou que a forma como você vive impacta as pessoas que estão ao seu redor? Você já pensou que talvez uma palavra, uma ação apresenta exatamente essa reconciliação de Deus diante das pessoas? Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Encerrar com a polarização. Acabar com esse gap, com esse hiato que há entre as pessoas e o Deus Criador que o pecado causou. É apresentar
a ponte que leva as pessoas, o pecador, à presença de Deus. E agora para ser também transformado e regenerado pelo amor de Cristo Jesus. Que você possa exercer esse ministério. Que a sua vida seja uma vida de impacto às pessoas que estão ao seu redor. Talvez você nunca ouviu falar disso. Talvez você está chegando aqui de paraquedas, você falou, poxa, me indicaram para assistir aqui, ou eu estava vendo aqui nos canais do YouTube, caí aqui, e eu não estou entendendo por que eu, que não tenho nada a ver, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, por que eu tenho que me envolver com isso? O texto bíblico já nos diz claramente que você e eu tínhamos pecado, continuamos pecando, e somente através do sacrifício de Cristo Jesus, esse sacrifício que foi feito pelo próprio Pai, do seu próprio Filho, para que o pecado que habita em nós possa ser jogado sobre esse sacrifício, para que a nossa conta seja paga. Nós não podemos pagar a nossa conta, mas Cristo já pagou por nós. E é isso que está sendo oferecido a você, que você se reconcilie com Deus, depositando a sua fé no sacrifício de Cristo Jesus, que tem poder para te limpar do pecado. E eu espero que você tenha esse amor impactando a sua vida a partir de hoje, caso você não tenha tido essa oportunidade ainda. E a todos os outros que já conhecem o amor de Cristo Jesus, que vocês possam caminhar transformando as pessoas que estão ao seu redor através dessa mensagem de reconciliação e através da ação do Espírito Santo na vida de vocês. Que Deus os abençoe. Amém.
A Bíblia nos fala de muitas pessoas que serviram a Deus, estavam em aliança com Deus e que foram muito abençoadas financeiramente. Gente rica, bem de vida, gente que tinha sido agraciada por Deus para desfrutar muito desse mundo que Deus criou. No entanto, 1 Timóteo 6 diz que nenhum desses indivíduos podia pôr a sua esperança na incerteza da riqueza, porque na verdade nada no final das contas nos pertence. E a grande bênção na vida é a gente não simplesmente desfrutar do que Deus nos dá, mas de ser um caminho de bênção para que de alguma maneira o que nós temos abençoe também a vida dos outros. Por isso é tão importante doar, ser generoso, investir no reino de Deus. Nós temos muitos projetos na IBNU. Gente que está sendo abençoada lá no Oriente Médio, gente que está sendo abençoada na Ásia, no interior da África, no interior do Brasil, gente em situação de muita vulnerabilidade, pessoas que estão recebendo alimento, gente recebendo a palavra, são dezenas de projetos. Eu quero pedir a você para que você, sentindo o desejo no seu coração, seja parceiro da IBNU. Envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, o seu investimento no reino e, inclusive, você pode até mesmo escolher, dizendo, olha, eu queria mandar para esse projeto. Tenha aí acesso aos nossos projetos, conheça o que a IBNU faz e seja você também um parceiro, sendo fiel na sua gratidão diante de Deus. E que Deus nos abençoe. Entregamos, Senhor, esse momento nas tuas mãos, pedindo a sua participação para fazer diferença, sendo bênção nos projetos do Reino de Deus na IBNU. Você sabe que nós temos um ensino que é muito importante e relevante aqui na IBNU. Então, a gente tem buscado sempre trazer os estudos da palavra, da Bíblia, de uma maneira bem interessante, dinâmica e relevante. Então, agora estão acontecendo 2 cursos importantes. Você vai poder entender um pouquinho que para fazer boa teologia a gente precisa de muitas disciplinas e a gente tem feito aí, já falamos de história, de arqueologia, de linguística e agora temos aí novidades e coisas muito importantes pela frente. Então acompanhe a gente quartas-feiras, 19 horas, e o livro de Reis aí, que também tá a todo vapor, às quintas-feiras, às 19 horas. Vem estudar com a gente. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber, sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Fact Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral. E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos para edificar o reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também, nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então, vem com a gente. Então, IBNU e você sempre juntos.
E agora chegamos ao fim da nossa celebração e tenho certeza que você foi abençoado pelos louvores, pela palavra, pelo tempo de oração. E eu quero convidar você a continuar sendo essa bênção ao longo de toda a semana. E você deve ser uma bênção onde você está, na sua família, para os seus amigos, no seu trabalho, na escola. E continue também acompanhando a IBNU. Nas nossas redes sociais você pode ter acesso ao nosso YouTube, onde tem ali vídeos sendo lançados praticamente todos os dias. Seguir a gente no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Deus abençoe. Não há ninguém como Jesus.